Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a persecução criminal. Muita gente perguntando sobre a audiência, outros perguntando sobre o rito, como é que se dá essa dinâmica do processo. Falarei um pouquinho para vocês. E falando sobre persecução criminal, é importante dizer que ela se inicia numa fase pré-processual. A persecução criminis se inicia quando o agente do Estado recebe a notícia de um fato aparentemente criminoso. É nesse momento que se inicia a persecução criminal. Essa fase é estudada no inquérito policial e eu não falarei aqui agora, porque nós falaremos sobre a fase judicial da persecução criminal. E eu devo dizer que essa fase judicial da persecução criminal, ela só tem vez quando há viabilidade para a denúncia. Devo dizer, não se aplica à hipótese acordo de não persecução penal. Sempre que houver viabilidade de denúncia, dá para nós estudarmos a persecução criminal, fase judicial. Professor, e como é que se dá isso? Isso começa lá no Ministério Público. O Ministério Público deve, ao analisar o caderno informativo, o inquérito policial, ao analisar essas peças que são dispensáveis, devemos lembrar, ele já deve fazer um prognóstico de qual rito será adotado naquele caso concreto. Então, aí já bifurca a situação. Porque nós temos procedimentos que são especiais, ditados por leis especiais, e temos um procedimento comum, que também se divide em comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Os agentes do Estado, do Ministério Público, os agentes ministeriais, já devem, ao olhar para o caso concreto, imaginar e fazer um filtro de qual procedimento será adotado. Professor, como é que se chega a essa conclusão? É bastante tranquilo. O procedimento ordinário ele será adotado sempre que a pena máxima aplicada ao delito for igual ou superior a 4 anos. O procedimento sumário ele será adotado sempre que a pena aplicável ao delito for inferior a 4 e superior a 2 anos. E o procedimento sumaríssimo será aplicado sempre que a pena máxima aplicável ao delito for igual ou inferior a 2 anos. Professor, são só essas as diferenças? Absolutamente não. A depender do rito, dependerá também a quantidade de testemunhas que o Ministério Público pode arrolar. Consequentemente, que a defesa também poderá arrolar. O procedimento ordinário pode se arrolar até 8 testemunhas por fato criminoso. Sumário, 5 testemunhas. Sumaríssimo, 3 testemunhas. Há mais diferenças, professor? Vejam só. Após a resposta à acusação, que eu falo já o que é, no procedimento ordinário, a autoridade judicial tem o prazo de 60 dias para marcar audiência. No procedimento sumário, 30 dias. Após a audiência, fim da audiência de instrução e julgamento, no procedimento ordinário tem uma fase que nós chamamos de fase do 402. Essa fase inexiste no procedimento sumário, existindo somente no procedimento comum ordinário. Professor, mas e aí? Imaginemos, portanto, procedimento comum ordinário. O Ministério Público ofereceu a denúncia, observando todas aquelas peculiaridades relacionadas à denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal e seguintes, e ela foi levada ao Poder Judiciário. Tá bom, professor, denúncia foi oferecida. E agora? Vejam, quando a denúncia é oferecida e ela chega ao Poder Judiciário, ao fito do primeiro olhar, o Poder Judiciário deve volver os olhos para o artigo 395 do Código de Processo Penal. O objeto de estudo do Poder Judiciário após o oferecimento da denúncia é o artigo 395 do Código Penal. Chegando a denúncia no gabinete, a autoridade judicial olhará se a denúncia tem um dos vícios descritos no artigo 395, porque havendo, essa denúncia deve ser rejeitada. Portanto, se a denúncia é inepta, deve-se estudar o que é inépcia. Se a denúncia ela não tem pressupostos processuais ou condições da ação, e se a denúncia padece de justa causa, ela deve ser liminarmente rejeitada. Então, veja só, chegou a denúncia no Poder Judiciário, essa denúncia vai para que ela seja recebida. Antes disso, o Poder Judiciário olhará se há algum dos vícios descritos no artigo 395, porque, presente alguns desses vícios, ela não poderá ser recebida e ela deve ser rejeitada. Ao contrário, se esses vícios não estão contidos na peça processual, o Poder Judiciário deve receber a denúncia. E ele recebe essa denúncia, que há consequências processuais, consequências materiais, a mais famosa delas, a interrupção da prescrição, e vai citar o réu para defender-se daqueles fatos. Então, em ordem à denúncia, o juiz recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para oferecer a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Professor, e aí? Feita essa resposta à acusação, o Poder Judiciário vai volver os olhos novamente para um outro artigo, porque esse artigo é o objeto de desejo da resposta à acusação, que é o artigo 397, que é o artigo chamado de absolvição sumária. Logo, oferecida a resposta à acusação, o que se busca com ela é a absolvição sumária. É bem verdade que há uma doutrina bastante importante de Aury Lopes, que diz que após a resposta à acusação, a autoridade judicial pode se retratar da decisão que recebeu a denúncia, rejeitando-a. Porém, hoje, a doutrina fala mais sobre o objeto da resposta à acusação ser a absolvição sumária. Professor, e quando é que a autoridade judicial absolverá o réu sumariamente? Basicamente, havendo 4 situações. A autoridade judicial vai absolver o réu sumariamente, e aí nós não temos audiência, nós não temos o alongado do processo, sempre que o fato narrado, evidentemente, não constituir crime. O juiz absolverá, a juíza absolverá o réu sempre que estiver presente manifestamente uma causa excludente da ilicitude. Sempre que estiver presente manifestamente uma causa de exclusão da culpabilidade. E sempre que estiver extinta a punibilidade do réu. Presentes uma dessas circunstâncias, a autoridade judicial deve absolver sumariamente o réu. Imaginemos que elas não estão presentes. Professor, não foi o caso de rejeição da denúncia liminarmente, não foi o caso de absolvição sumária, e agora o que se faz? Agora faz-se a audiência de instrução e julgamento. Como é que se dá lá? Veja, nessa audiência nós temos um rito a ser adotado, e o rito é determinado pela lei. Na audiência de instrução e julgamento, ouvir-se-á por primeiro a vítima. Obviamente que se é um crime doloso contra a vida consumado, se é um crime vago, nós não temos vítima direta, de modo que, nesse caso, não se escuta a vítima, não é? Crime doloso contra a vida consumada, a vítima morreu, não é? Então, imaginemos que oitiva-se primeiro a vítima. Após a vítima, as testemunhas que foram arroladas pela acusação. Subsequentemente, as testemunhas que foram arroladas pela defesa. Após os esclarecimentos dos peritos, se houver peritos. Após acariações, se houver acariações. Após reconhecimento de pessoas ou coisas, se houver pessoas ou coisas a serem reconhecidas. Professor, e depois? Interroga o réu. O réu é o último ato da audiência de instrução. O réu, ele é interrogado ao final. Após ouvir tudo que falaram a seu respeito, o réu é interrogado. Professor, fim do interrogatório faz-se o quê? Sentença? Calma. Fim do interrogatório abre-se para uma fase que nós chamamos carinhosamente de fase do 402. Nessa fase, é possível que você faça requerimentos relacionados a diligências que ocorreram na audiência, instrução e julgamento. Imaginemos que uma testemunha disse algo sobre um documento na audiência. Na fase do 402, você vai pedir para buscar esse documento. Fase do 402, portanto, é uma fase em que você busca diligências relacionadas à audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? E após isso nós vamos para os debates. Os debates na processualística moderna são orais. Os debates são orais. Professor, é possível que seja escrito? Sim, mas não pode ser por conveniência. Não pode ser por conveniência. Os debates podem ser escritos desde que haja uma multiplicidade de réus, e aí não é possível fazer todo mundo oralmente, porque vai demorar muito. É possível que seja escrito quando há uma complexidade do feito. É possível quando há diligências pendentes do artigo 402. É possível quando há precatória expedida. Nesse caso, não se faz ali, naquele momento, o memorial final. Nesse caso, far-se-á os memoriais escritos num prazo sucessivo de 5 dias para cada um dos réus. Tudo bem? Legal? Professor, e após isso? Há uma regra que diz que, se os memoriais são orais, a sentença deve ser lavrada oralmente. Se os memoriais são escritos, dá-se o prazo de 10 dias para que se prolate a sentença. Tudo bem? Após isso, há a fase de estudos da sentença relacionada à sua feitura e sua publicação, mas isso é objeto de um outro vídeo, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Valeu!